Bom dia, Juventude Leões de Judá. Mais um domingo, mais uma manhã, quando nós vamos meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a lição 5, recompensa aos pescadores de homens. Hoje nós vamos aprender algumas verdades. E uma das questões que nós vamos ver e entender é que a promessa de ganhar almas é responsabilidade de todo cristão. Nós vamos compreender que o amor pelas almas é a essência da igreja. E também aprender que Deus nos dá estratégias para viver essa promessa na íntegra. Ou seja, somos todos pescadores de homens. Deus chamou a cada um de nós a sermos pescadores de homens. Eu quero iniciar com o texto que está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 12 ao 20, que diz o seguinte: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Um grande chamado para esses homens que eram pescadores profissionais. E o Senhor os transformou em pescadores de homem. Nós vamos ver algumas coisas interessantes e importantes. Eu quero começar aqui na nossa revista a introdução. Não há missão maior da igreja do que apresentar o amor de Jesus Cristo às almas perdidas. Se a igreja tem tido outras prioridades acima desta, ela não pode ser chamada de igreja. Isso é uma verdade. A igreja só tem uma missão: ganhar almas. O Senhor comissionou a igreja e deu a ela esta responsabilidade de pregar o evangelho do reino dos céus. Um dia diferente. Talvez pareça mais um dia de pesca ou somente mais um dia cansativo de trabalho. Mas aquele dia ficou marcado na vida daqueles pescadores. Eles foram chamados para o maior e mais importante trabalho de sua existência, o de ganhar vidas para o reino dos céus. A Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 30, que quem ganha a alma é sábio. Esta é uma verdade. Esta responsabilidade de ganhar almas, isso é um privilégio que o Senhor concedeu aos homens, de ganhar almas, de ser o porta-voz de Deus na pregação do reino dos céus. O chamado. Hoje bem se sabe que existem vários trabalhos missionários pelo mundo, com estruturas muito bem formadas
e com alcance extraordinário a povos que se encontram nos confins da terra. Mas tudo se iniciou com a chamada de Jesus a 4 pessoas que imediatamente a aceitaram. Seus nomes: Pedro, André, Tiago e João. O chamado de Deus foi tão forte em suas vidas que a Bíblia relata que eles deixaram seus afazeres imediatamente para viverem exclusivamente em prol da obra de Deus. Isto é que é interessante. Imagine vocês, eles tinham uma empresa de pesca, eram profissionais, eram homens experimentados, experientes em alto mar. E, como diz a palavra, eles aceitaram prontamente o convite. Isso é algo para a gente pensar, né? Em nossas vidas, como é que eu me sentiria se Jesus me chamasse como chamou esses homens? Da forma que ele chamou, como que você se sentiria? Você deixaria tudo para ser um pescador de almas? Segundo ponto desse primeiro ponto, confiança em Jesus. O que moveu esses 4 homens a abandonarem tudo e seguir a Jesus? Primeiramente, eles creram em Jesus, que ele tinha o caminho de excelência para eles, já que Jesus é o caminho. Creram que Jesus falava a verdade, pois ele é a própria verdade. Como também creram que ele lhes daria vida, né? João 14,6 diz que Jesus é a própria vida. A chamada de Cristo a esses homens foi irresistível, pois eles sabiam que estavam tratando não com um homem simples, filho de um carpinteiro, mas com o próprio Deus. Diante desse chamado, Jesus prometeu que eles fariam a diferença entre as nações. Veja como é tremendo isso, né? Quando o Senhor chama eles sentem no seu coração. Houve um reconhecimento, né, de que Jesus não era um homem qualquer. Eles não estavam falando simplesmente com o filho de um carpinteiro, mas eles puderam sentir ali, nas palavras de Jesus, né, definindo, né, que ali havia algo diferente. Não era um homem qualquer, era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Segundo ponto, confirmando a promessa. Jesus confiou tanto em seus vocacionados que lhes deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. A missão estava apenas começando, pois o foco era os confins da terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? É como Jesus falou, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E depois a igreja passou por uma grande perseguição, propósito de Deus, para que ela saísse de Jerusalém, para que ela fosse até a Judéia, para que ela fosse até Samaria e aos confins da terra. A descida do Espírito Santo, pois a sua morte e ressurreição, Jesus vai ao encontro de seus discípulos para trazer as últimas instruções. Dentre elas, ele reafirma a promessa que fizeram durante seu ministério terreno, o qual os discípulos deveriam aguardar o tempo de evangelizar as nações, o que aconteceria depois que fossem revestidos do alto, ou seja, até que recebessem a plenitude do Espírito Santo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 49. A promessa de Cristo foi cumprida no 50º dia depois da Páscoa, ou seja, no dia de Pentecostes.
onde os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar, quando veio um vento veemente e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Este fato se deu, porque primeiramente que Deus fez a promessa. E depois eles foram obedientes. Eles permaneceram em Jerusalém, reunidos, orando, buscando a presença de Deus, esperando o momento em que Deus enviaria da sua promessa, ou seja, o Espírito Santo. E por causa da obediência deles, diz o texto que eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus faz uma promessa para eles, que os recompensaria, ou seja, recompensa aos trabalhadores, aqueles que foram e são obedientes. Jesus nos enviou a pregar o seu evangelho a toda criatura de todas as nações. Marcos 16:15. Nesta ordenança de Cristo, nosso dever é trabalhar na seara de Deus, sabendo que nada é em vão no Senhor. Você vai ler isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, né? Ou seja, há uma recompensa. Nada fica em vão. Tudo o que você fizer no reino de Deus, saiba você de uma coisa: você será recompensado. Você pode não receber essa recompensa ou esse reconhecimento aqui na terra, mas quando chegar diante de Deus, você vai ser recompensado. Você vai receber das mãos do próprio Jesus os galardões que ele prometeu a dar àqueles que cumpriram a sua vontade. Tudo o que fazemos está registrado. Você vai ver isso lá em Apocalipse capítulo 12. E Deus recompensará a todos segundo as suas obras. Salmo 62, 12. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios 3, 8. Então haverá aí, queridos, uma recompensa para aqueles que forem obedientes, para aqueles que realmente se colocarem à disposição do reino de Deus, para aqueles que forem evangelizar, pregar, dedicar o seu tempo na obra de Deus. Não é simplesmente viver uma vida sem nenhum compromisso, sem nenhum comprometimento com o reino de Deus. Não é somente irmos à igreja. Ir à igreja é importante, é necessário, porque diz lá em Hebreus que nós não devemos deixar de congregar. Ou seja, para que haja comunhão na comunidade, onde todos reunidos vão adorar o Senhor. Mas a verdadeira obra que Jesus mandou fazer é fora da igreja. Até mesmo a igreja, a palavra igreja no grego, eclésia, significa saídos para fora. Ou seja, é buscar as almas que estão lá fora precisando de salvação. Terceiro ponto, missões urgentes. O principal motivo do derramamento do Espírito Santo foi para que a igreja fizesse missões. Porque sem o revestimento do Espírito Santo, fica difícil. O homem fica acomodado. Quando nós vemos, por exemplo, nós falamos na sexta-feira na culto de doutrina, citamos alguns exemplos, né, de homens que deram suas vidas por amor ao Evangelho de Cristo, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que foi martirizado por causa do Evangelho. Né? Nós vemos Estevão martirizado por causa de quê? Estava fazendo a obra do Senhor. Ou seja, a missão é urgente. Até os confins da terra. Esta é a mensagem. Após serem cheios do Espírito Santo, os discípulos foram confirmados para a maior obra da vida deles, alcançar o mundo inteiro. Não que isso aconteceria por seus próprios pés, mas por suas mensagens, que se embaçavam no Evangelho.
As mensagens apostólicas tinham como centralidade a vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Este era a mensagem dos apóstolos. O segredo do evangelho apostólico é que eles pregavam a Cristo. Qualquer outra mensagem não é evangelho de Cristo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Veja o alcance da mensagem pregada por esses discípulos. Chegaram até nós. Nós só conhecemos o Evangelho de Jesus por causa destes homens que foram, primeiramente, temente a Deus, obediente, levaram a sério o chamado de Jesus. Por isso, esse Evangelho chegou até nós e nós somos gratos por isso. Segundo ponto desse terceiro ponto, muitos sedentos. Segundo a organização Aliança para os Não Alcançados, cerca de 40% da população mundial ainda não foi alcançado pelo doce Evangelho de Cristo. A maioria dos povos se encontram dentro da famigerada janela 1040. Isto representa cerca de 3,2 bilhões de pessoas, porém, Jesus conta com cada um de nós para que possamos levar o Evangelho a toda criatura. Todos foram chamados para esta missão. E você faz parte desse exército? Você tem essa compreensão de que você é um escolhido de Deus para que este Evangelho possa alcançar essas pessoas que ainda sequer ouviram falar de Jesus? Fazer missões não é somente aqueles que vão lá, mas missões você pode fazer e participar através da sua oferta, através do seu dízimo, né? Através dos seus joelhos no chão orando por aqueles que estão na frente de batalha. Mas todos foram chamados. De alguma forma, você pode ser um missionário para levar esta mensagem a estes homens que estão sedentos de conhecer a Jesus. Olha o que diz o texto aqui de Romanos, capítulo 10, de 14 ao 15. É uma palavra do apóstolo, do profeta Isaías. Veja o que ele diz. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Quão formosos são os pés. Isso, queridos, é um privilégio. Isso é algo que não tem preço. É por isso que os discípulos, ao receberem o convite, o chamado de Jesus, eles aceitaram imediatamente. E nós conhecemos a história. Sabemos cada um dos discípulos o que eles fizeram em prol do reino de Deus. Concluindo esta nossa lição, Jesus nos chamou como pescadores de almas para o seu reino. Pregar as boas novas de salvação é uma urgência e grande privilégio de todo cristão, que certamente desfrutará da promessa divina de recompensa conforme o seu trabalho. Seja um ganhador de almas e seja agradecido pelas promessas de Cristo. Ou seja, agraciado pelas promessas de Cristo. Queridos, jovens, a juventude é uma arma potente. Você tem força, você tem vigor,
você é desbravador. Seja um conquistador de almas. É um grande privilégio. Entenda uma coisa, não vai ser o seu pastor que vai dizer o quanto você trabalhou, mas aquele que tem o poder de conhecer cada coração. E ele vai recompensar a cada um por todos os seus feitos. O seu trabalho em Cristo não é e não será em vão. Pois para aqueles que mais trabalharem, mais recompensas receberão. Porque esta é a promessa. Não fique de braço cruzado. Seja um pescador de alma. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa falar mais e mais ao meu e ao teu coração. E que haja um verdadeiro despertamento espiritual em cada jovem. Deixa que o Espírito Santo te ilumine, que te dê força, que te dê sabedoria e te dê compreensão. E você saberá que Deus, Ele vai realizar através da sua vida. Você é um potencial na mão do Espírito Santo. Que esse domingo seja um domingo abençoado na minha e na tua vida. Deus seja eternamente louvado.